Oremos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o soberano do universo. E em nome de Jesus, o seu Filho unigênito, que está sentado ao lado do trono da majestade, que nós nos dirigimos. Dirigimos com fé, porque o Senhor nos permitiu isso através do rasgar do véu do corpo do seu Filho e nos permitiu ter acesso direto ao seu trono, ao trono da graça. E é isso que nós estamos a fazer aqui, Pai, a clamar ao Senhor pela sua graça. O Senhor diz que a sua graça nos basta. E nós clamamos essa graça sobre a Célia, para que ela tenha forças, ânimo, para cuidar da sua mãe e para que também o Senhor a ajude a não ficar abatida, nem prostrada perante todas as dificuldades que ela enfrenta diante daquele ser que, que lhe deu a vida, que a trouxe à luz, mas que tem sido bastante difícil. O Senhor tem poder para mudar todas as coisas e nós entregamos tudo nas suas mãos, mas clamamos acima de tudo pela Célia, que o Senhor a ajude a não desfalecer, a não se deixar abater, porque é isso que o inimigo quer. Entregamos também nas suas mãos todas as outras situações, o caso da Vanir, por exemplo, que nos pediu ontem que orássemos por ela e pela situação dela. Venha fortalecer cada um de nós, Senhor. Todos nós estamos com dificuldades. O Senhor conhece também a minha situação aqui e o quanto nós desejamos realmente ter capacidade para poder terminar a nossa casinha no campo antes que venham os maus dias. Mas clamamos ao Senhor para que venha acudir e atender segundo a sua vontade e o seu poder, porque o poder está nas suas mãos. E nós acreditamos que o Senhor tem prazer em usar de misericórdia. Isaías diz que o Senhor espera para ter misericórdia de nós. E nós Amém. agradecemos desde já, porque o Senhor é fiel e vai nos iluminar aqui. O Senhor é que nos reuniu, o Senhor é que tem dirigido este grupo e nós precisamos muito, Pai. Todos nós precisamos e pedimos ao Senhor, em nome dos méritos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós clamamos pelo seu Espírito. Aquele Espírito manso, humilde, dócil, submisso, perdoador, reconciliador. Dê-nos esse Espírito, Pai. Encha-nos com ele e não permita que, em momento algum, nós revelemos outra coisa que não o Espírito de Cristo. Tudo isto suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Ora, muito bem. Ontem nós tínhamos falado um bocadinho. Eu sei que nós vamos voltar, eu já não sei onde é que nós estávamos. Honestamente, o que é que estávamos a estudar, porque já faz tanto tempo. A Denis. Nós estávamos lendo aquelas partes de Isaías, mas, vamos assim, um tanto interrompidos, mas não importa, né, Belinha? Vamos começar aí. Eu tinha sugerido para você naquele tempo, para nós começarmos a estudar as doutrinas dos pioneiros, né? Aquele livro que chama-se Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais, né? Não sei se você lembra, mas Exatamente. fica à vontade, né? Nós estamos estudando aqui no nosso grupo a Escola Sabatina dos Pioneiros. Muito bem, muito bom, muito especial. Onde é que foste buscar isso? Os missionários têm, se você quiser, pode ser mandado para você também, em PDF, não tem problema. Ok, Escola Sabatina dos Pioneiros. Eu De também quero. 1857. 1857? É.
Manda para 1897, todos. Verso. Ah, 97. Ah, muito bom, porque 97 já tinham sido dados todos os pilares. Isso. Eu Muito também, bom. nós manda pro povo aí. Sim, sim, envia sim. Eu Muito vou, bom. Legal, vou que pedir para legal. vou pedir para o Anísio, assim, quando ele mandar para o grupo agora, mandar para todos, então, lá. Ok, Mas nós tem tínhamos. material físico? Sim, tem o material físico. Nós temos o material físico e aí algumas pessoas não conseguem aqui, daí a gente manda no eletrônico, mas eu tenho o físico. Eu até tá aqui, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Ok, muito bem. Mas esse É da trimensário, editora Missionários. mas isso é apenas de um trimestre, ou não? Aliás, é 1895 esse aqui é. É de um 95. trimestre. É, de um É do... trimestre. Nós tivemos o trimestre passado e agora esse trimestre. Ok, muito. Pois nós aqui não temos acesso a nada disso. Aí a editora Missionários é que vai imprimindo. Nessa semana agora, a lição número 9. É tudo perguntas e respostas e tem notas. Então, é muito rico. Hoje, nessa edição, tem 20 perguntas. Muito especial nessa semana. E qual é o tema deste trimestre? O tema desse trimestre é sobre liberdade religiosa. Uau! A Denis, manda para nós, por favor. Pois não, agora, nessa lição 9, a força não é o meio de empregar de empregar o evangelho. Ok. Ó, essa aqui é a lição 9, ó. Chega mais para ali. De empregar o evangelho. É, De pregar o evangelho. não sei se está coisa, mas a princípio é o que está escrito. Pois, mas não está certo. Ok, muito bem, muito bem. Então, coloca lá no grupo, faz favor, que eu já vou mandar imprimir. Tá bom? Muito bem. Pronto, eu só queria, e é pena que hoje não estejam todos, queria voltar um pouquinho aqui aos primeiros escritos, ao capítulo 10, o fim dos 2300 dias, para que esta visão fosse bem compreendida e ficássemos todos ao corrente do que é que um dia vamos precisar, dentro de pouco tempo, precisar explicar às pessoas. Portanto, isto acaba por ser um estudo para ensino. Como quase sempre os nossos estudos são estudos para ensino. Todos vocês têm o livro na mão? Muito bem. Os outros, Qual livro? primeiros escritos. Ai, nossa, tem que achar onde é que tá. Não, eu não Página tenho esse 54. livro, né? A irmã não tem esse livro, mas a irmã Ana Maria vai tomar nota e todos os outros, Glorinha, já não vejo a Glorinha há muito tempo, tomem nota. Valinha, como é 3 páginas só, podemos botar no grupo, é só tirar um print aqui e mandar. Sim, não sei se a Geórgia tem disponibilidade para fazer isso agora enquanto eu falo. Eu não tenho livro, teria que pegar no aplicativo. No aplicativo. Sim, Bom, no aplicativo. Quem tem eu o posso livro? fazer isso. Só um pouco então, eu vou aqui abrir no aplicativo e já envio. Muito bem. Primeiros escritos. Ora. E depois os irmãos vão acompanhar aqui pelo grupo.
Ok. Então, aí está. Estão todos a ver? Sim. Sim? Conseguem ver? Não Ou sei não? se veio inteiro, né? Ah, tá, tem que abrir o link, né? Eu penso que sim. Digam-me só, estão todos a acompanhar? Sim. Alô? Sim, sim. Sim, Sim? Lira, dos livros Glorinha, já saiu. Márcia? Ok. Pronto, então, vi um trono. E isto é importante, cada detalhe desta visão é muito importante. Um trono. E assentados nele estavam o pai e o filho. Nós, se já, os irmãos já estudaram e já aprofundaram este assunto, e este capítulo aqui, nós aqui ainda não nos diz onde é que está o trono, não é, o trono está no santuário, mas não nos diz aonde, mas mais à frente vai dizer. Portanto, eu já vou adiantar, este trono está no lugar santo. É um... Ias dizer qualquer coisa, Denis? Sim, é o seguinte, Belinha. Esse estudo ele tem que ser feito com um paralelo exatamente no lugar santo, que esse trono está no lado norte. E Exatamente. então, né, ele é representado pela mesa dos pães da presença. Nessa Exatamente. mesa existem duas pilhas de 6. Satanás quer colocar mais uma para ficar meia, meia, meia. Exatamente. É Tem que ter exatamente isso. muito, tem que tomar muito cuidado para que essa questão não fique, principalmente na nossa mente e naquilo que nós cremos. Isso. Geórgia, faz-me um favor, por favor. Envia uma mensagem à Vera e diz que já estamos aqui no grupo. Sim. Obrigada. Então, os irmãos, vemos aqui um trono, como a Denis disse, é no lugar santo, este trono, e há Do duas lado pessoas norte, do lado norte e há duas pessoas sentadas no trono. E agora fazemos uma pausa e vamos a Êxodo, ao capítulo 26. Capítulo 26. Estamos todos? Tomem Sim. nota, irmãos. E no versículo 34 e 35 diz o seguinte: Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no Santo dos Santos. Portanto, no lugar santíssimo, a arca do testemunho e sobre a arca, o propiciatório. O que é o propiciatório? Todos sabem, eu gostava que abrissem os micros, porque nós estamos a fazer um estudo. O que é o propiciatório? Alô? É a tampa, é aquilo que vai em cima. Exatamente, é a tampa. E esta tampa tem um significado. Agora não vamos vê-lo, mas ela tem um significado. E depois diz: colocarás a mesa fora do véu, ou seja, fora do Santíssimo, e o candelabro de fronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo. Portanto, o candelabro está no lado sul, e porás a mesa para o lado norte. Então, a mesa está onde? Está do lado norte. A mesa é o trono. Como a Dani já disse, ela tinha 2 pilhas de pães. 6 pães cada pilha. 2 pilhas. O que é que isso significa? Se ela é um trono e se nesse trono, estão sentados o pai e o filho, e Jesus disse que eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, logo, essas 2 pilhas simbolizam quem? O pai e o filho. Lembrem-se que isto acontece no santuário. Mas quem queria ser adorado? Satanás.
Lúcifer. Lúcifer queria ser adorado. E onde é que Lúcifer disse que queria o seu trono? Aonde? No lado norte. No lado norte. Vamos ver isso em Isaías. Nós conhecemos o texto, mas vamos rapidamente. Procurem, por favor, tomem nota disto, irmãos. Isto é importante. Isaías 14. Vamos ler o versículo 13 e 14. Ele diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Aqui está o trono. Nós já vimos que Ellen White vê um trono, e o trono estava no lugar santo. E no lugar santo estavam, e no trono estavam duas pessoas, pai e filho. Então ele diz que exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aonde? Nas extremidades do No norte. norte. Então, se o trono está no norte, respondam-me, por favor, aonde é que Lúcifer queria sentar-se? Santuário. No trono de Deus. Ou seja, na mesa. Só que a mesa só tem dois lugares, duas pilhas de pães. 6, 6. Se ele se sentasse no trono, a mesa ficava como? 6, Meia, 6, meia. 6. Exatamente. Percebem, irmãos? Muito bom. Muito bom esse raciocínio. Bom dia a todos. Muito bom. Bom dia, Vera. Desculpem, às vezes fica aqui um catarro. Enfim, continuando, contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se o seu Pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória da sua pessoa, deixarás de existir. Lembrem-se que todos pecaram. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão do quê? Da graça. Da glória, da glória de Deus. Esta glória, como diz aqui, é a glória de Deus. E por isso Adão e Eva, antes do pecado, eu creio que eles podiam contemplar a Deus. A comunicação fazia-se direta. Não era por intermédio de Cristo. Ela só passou a ser por intermédio de Cristo a partir do momento em que eles perderam a glória, em que eles pecaram. Continuando. Perante o trono, lembrem-se que é apenas um trono. Estamos a falar do lugar santo. Perante o trono, vi o povo do advento. Quem é o povo do advento? É aquele povo que vive imediatamente antes da vinda de Jesus. E aqui diz quem é: a igreja e o mundo. A igreja e o mundo. Vi dois grupos. Isto é importante. Mais um aspecto. Dois grupos apenas. Um curvado perante o trono, profundamente interessado. Então, a característica é importante, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Então, nós temos aqui duas classes de pessoas, umas que estão profundamente interessadas, estão diante do trono, mas outro está descuidado e indiferente. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam as suas orações e olhavam para Jesus, porque no trono só estão dois, o Pai e o Filho. Então Jesus olhava para o seu Pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Então estão a ver aqui, Pai, Filho, grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho
e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas, há aqui um mas, poucos recebiam esta grande luz. Então, apesar da luz, o que é luz? Vamos lá descodificar isto. O que é luz? A glória de Deus. Como? A glória de Deus. A glória de Deus. E é também conhecimento. Também. Luz. Também conhecimento. Exatamente. Eu ia passar aqui para a página 260 e 261, mas vamos manter-nos ainda aqui para não fugir muito do assunto. Mas poucos recebiam esta grande luz. Ou seja, apesar de estarem voltados para o trono, Deus está a enviar-lhes muita informação, muita luz, muito esclarecimento, mas não são muitos que recebem. São poucos. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Ou seja, não aceitavam a luz, não aceitavam a nova luz, entre aspas. E era velha, né? Exato, velha luz. Outros eram descuidados e não estimavam a luz. Portanto, não eram indiferentes e ela, a luz, se afastava deles. Grande perigo. Alguns apreciavam-na, alguns, e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Portanto, há aqui pessoas que vêm, não é? Estão a receber essa luz, esse conhecimento e juntam-se àquele grupo que está curvado em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela. Era uma alegria, era uma felicidade. Eles compreendiam coisas que nunca tinham visto. E o seu semblante brilhava com glória. Ou seja, esta luz, o que é que fez neles? Foi fazendo uma transformação. Não é? O que diz aqui. O seu semblante brilhava com glória. Faz-nos lembrar quem? Moisés. Moisés. Exatamente. Agora reparem, aqui é que nós temos o esclarecimento de que onde é que estava o trono. Diz assim: vi o pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no santo dos santos para dentro do véu e assentar-se. Então, se o pai se levantou, entrou num carro e foi para o lugar santíssimo, onde é que ele estava antes? Tanto. No santo. Então, quer o pai, quer o filho, estiveram sentados no trono, no santo, durante algum tempo. Qual tempo? Diz o título do capítulo. Até ao fim dos 2300 dias. 1798. 1844. Tá certo. 1844. Isso. Quando acontece uma mudança. Acontece uma mudança. Estão a ver aqui os detalhes? Eu não sei se aqui, até agora, alguém quer dizer alguma coisa. Estamos seguindo o raciocínio. Não? Como? A gente está seguindo o raciocínio. Ok. Está Avançando. explícito, Belinha. Está explícito. Obrigada. Então o pai entrou no Santíssimo e assentou-se. Então Jesus, agora a cena começa mais a ser interessante a partir de agora. Então Jesus se levantou do trono do lugar santo, que é a mesa dos pães, onde estavam duas pilhas, os dois tronos, o pai e o filho. Ele se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Então, essas pessoas, se elas se ergueram com ele, é porque elas tinham os olhos fitos em Jesus. Reparem numa coisa. Nesta altura, estamos em 1844. E supostamente, a partir do momento em que Jesus subiu ao céu, deveria ter ficado cá uma terceira pessoa. Mas os olhos deles não estão numa terceira pessoa. Estão em Cristo. É ou não? Sim.
Continuam com os olhos em Cristo. E ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou. E eles foram deixados em completas trevas. Oh, que tristeza isto! Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos em quem? Em Cristo. Em Cristo. Continua sendo Cristo. Ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então, ele, Cristo, ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com a sua amorável voz: Esperai aqui. Vou a meu Pai para receber o reino. O que é que isto quer dizer? Ele ir ao Pai, ou seja, ir ao lugar santíssimo. O que é que ia acontecer no lugar santíssimo? Agora gostava de vos ouvir. O que é que ele ia fazer no lugar santíssimo? Aqui diz que ele ia receber o reino. Ok, mas o que é que aconteceu em 1844 quando ele entrou no Santíssimo? Não era o juízo Era o juízo. investigativo? Era o juízo. Mas não era só... Era o juízo. Mas o juízo também tem outro significado. Também tem a limpeza dos pecados. Será isso? Não é expiação? É a A expiação. expiação? Uhum. Mas não era só. Era o casamento, as bodas. Ah, Lembrem-se, nós temos isso no grande conflito. Eu não queria estar aqui a misturar muitas coisas para não fazer confusão, mas é o casamento. Ele só Mateus 22. Exatamente, Das exatamente. 5, das 10 virgens prudentes. As virgens prudentes. E o grande conflito fala disto no capítulo 24. Podíamos ir ler, mas vamos devagarinho. Então aqui está, vai-se realizar, aliás, podemos ler, nós estamos a estudar o capítulo 24 do grande conflito. O que é que nós somos? Nós, Noivas. igreja, somos a noiva? Ou não? Sim. Não. Não? Nós não somos somos os a noiva. convidados. Somos os convidados. Somos os convidados às bodas. Reparem o que diz aqui. Pode haver, por acaso aqui neste livro mesmo, Primeiros Escritos, ela tem uma citação, que agora não sei onde é que está, em que ela fala exatamente do casamento ser o juízo. Mas agora não vamos por aí. Então aqui no capítulo 24 do grande conflito, no parágrafo 10, aliás, 9, conseguem ter aí o grande conflito à mão ou não? Sim. Qual é o capítulo? É o capítulo 24. Ok. A Denis, talvez não fosse má ideia irem buscar. Irmãos, eu posso vos dizer que eu durante muitos anos eu li o grande conflito e eu não tinha visto isto. Parágrafo 9. Vamos Sim. lá. Parágrafo 9, que começa assim. Além da vinda do Senhor ao seu vinda. templo, Exatamente, a vinda de Jesus ao lugar santíssimo. O que é que nós estávamos a ler nos primeiros escritos? O pai foi ao Santíssimo e depois o filho, antes de entrar no Santíssimo, disse: Esperai aqui, vou a meu pai para receber o reino, certo? Mas é o capítulo 23? E 24. Parágrafo 9.
a vinda de Jesus ao lugar santíssimo, que nós encontramos em Daniel 7:13. Lembram-se? Aquele Sim. verso que os adventistas, em 1844, pensavam que era a vinda dele à Terra. Uhum. Então, a vinda de Jesus ao lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, aqui diz para quê? A purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Este é um aspecto, Daniel 8:14. A vinda do Filho do Homem ao ancião de dias, conforme se acha apresentada em Daniel capítulo 7, versículo 13, é outro aspecto. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias 3, 1-3, são descrições do mesmo acontecimento. Daniel 8:14, Daniel 7:13, Malaquias 3, 1-3 e Mateus 25 são descrições do mesmo acontecimento. Qual é o acontecimento? Estou a fazer uma pergunta. Bodas. Sim, senhora, as bodas, que é sinônimo de julgamento. Nós temos dificuldade em associar as duas coisas. É a purificação, é o julgamento e é as bodas. Ou seja, é no julgamento que fica definido quem são aqueles que são a sua noiva. Quem são aqueles que refletem o seu caráter. Quem são aqueles que estão à espera dele e que têm a fé de Jesus. É no julgamento que tudo isto se define. Vamos fazer aqui uma pausa e vamos ao parágrafo 6, um bocadinho para trás. Oh, Belinha, eu posso fazer uma Oi. pergunta? Sim, Que é assim, nós somos os convidados para a ceia, sim. para as bodas, Aham. mas em parte nós também casamos com a parte divina. E Nós isso, não. Nós não. não nós? Deixa-me só interromper. Neste momento, não. Mais tarde, Hum, sim. pois é isso que E eu nós gostava já de vamos ler. compreender. Exatamente, nós já vamos ler isso aqui no Grande Conflito. Porque Ok. imaginem, porque nós normalmente ouvimos dizer, não, a igreja adventista é a noiva. Ai, coitada da noiva. Uma noiva que não acredita que é possível viver sem pecado. Então, uma noiva pecadora vai casar com um noivo sem pecado. Uma noiva que não acredita na divindade, no Criador. Uma No noiva santuário. no santuário. Percebem, irmãos? Não pode ser. Mas então vamos ao parágrafo 6. Na última parte do parágrafo, diz assim: estão todos a acompanhar? As suas vestes. Deve haver uma especial obra de purificação ali? Vamos começar onde diz as suas vestes. Aliás, um pouquinho antes. Os que estiverem vivendo sobre a terra. Quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, já achaste, Adénis? Sim. Eu não Deverão, achei. é no parágrafo 6. Eu cá estou. 2, 3, 4. O Diz o capítulo. profeta? Começa assim? Sim, mas vamos ao meio desse parágrafo. Ok. Portanto, os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. As suas vestes devem estar imaculadas. Aqui. Com o caráter liberto do pecado. Ai, é liberto do pecado, então, mas nós não vamos pecar até o fim. Isto foi uma ironia. Caráter liberto do pecado pelo sangue da expressão, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente,
devem ser vencedores na batalha contra o mal. Agora reparem aqui que há aqui duas coisas interessantes. Enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus, aonde? Na terra. Na terra. Portanto, há aqui um trabalho conjunto entre o que se passa no céu e o que se passa na terra, nos dois santuários. O santuário do céu, diz a Denis. É o que Ellen White fala naquela colocação que ela diz que enquanto Cristo está ministrando no céu, ele está fazendo a obra na terra conjuntamente. Exatamente, eu posso ler, só para quem não conhece o texto, no desejar todas Quer as que eu nações. leia? Quer Sim, que eu por leia? favor. É. Capítulo 16, página 108.1 diz assim: Conquanto o serviço houvesse de ser transferido do templo terrestre ao celeste, embora o santuário no sumo grande sacerdote fosse invisível aos olhos humanos, todavia os discípulos não sofriam com isso nenhum detrimento, não experimentariam nenhuma falha em sua comunicação, nem enfraquecimento de poder devido à ausência do Salvador. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da igreja na terra. Ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que ele nos deu ao partir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Exato, muito obrigado. Portanto, é essa parte que eu quero. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro da Igreja na Terra, que é o seu santuário. Então, vamos lá. Voltemos ao parágrafo 9. Portanto, quer Daniel 8,14, Daniel 7,13, Malaquias 3, 1 a 3 e Mateus 25, tudo são descrições do mesmo acontecimento. E isto é também representado pela vinda do esposo ao casamento, em Mateus 25, descrita por Jesus na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25. Irmãos, isto é realmente um estudo, é mesmo um estudo, não é assim uma coisa ligeira. A proclamação, aí vem o esposo, ou o noivo, foi feita no verão de 1844. Isto é a parábola das bodas. Lembram-se? Ouviu-se um grito, aí vem o esposo. Isto não era a vinda de Jesus à Terra. Era a vinda, entre aspas, de Jesus aonde? O lugar santíssimo. Ao O lugar Santo do santíssimo. Exatamente. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e loucas. O que é que nós tínhamos lido nos primeiros escritos? Não era que havia dois grupos, duas classes de pessoas? Os que estavam profundamente interessados e os descuidosos e indiferentes. É ou não? Qual é o parágrafo que tu está lendo agora, Belinha? É o 9. É o 10, Ah, perdão. tá. É o 10. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que estivera diligentemente se preparando para o encontrar, outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. A graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Ora, aqui está. Entraram com ele quando? Quando? Quando ele estava preparado. Sim, elas estavam preparadas, mas quando é que elas entraram para as bodas? Quando Cristo entrou no lugar santíssimo. Quando é Quando que ele foi? foi 1844? Ora, aí está. Então estão a ver que elas entram para as bodas. O que é as bodas? Não é o casamento? É isso mesmo. Então estão a ver que aqui não fala juízo, fala casamento, fala bodas, mas é a mesma coisa.
Porque enquanto Cristo está fazendo uma investigação no céu, nos livros, o seu povo está fazendo uma investigação do santuário terrestre na terra. Irmãos, respondam-me, está a ser confuso ou não? Não, tá tranquilo. Não, mas eu estou recebendo informação que eu nunca tive. Mas está aqui, não estou a acrescentar nada. Ninguém disse o contrário. Eu nunca Então, vi isto para. assim. Exatamente. Na parábola, quando o esposo veio, e já vimos quando é que ele veio, veio, não foi à terra, eu volto a repetir, foi ao Pai. Foi quando o Pai se levantou e entrou no Santíssimo e depois Jesus vai ter com ele. Aconteceu no verão de 1844. E então, na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Mas como é que elas entraram para as bodas se isto acontece no céu e elas estão na terra? É isso que eu queria entender. Ó, Ora, já irmã, vamos ver porque está escrito aqui. Eu já vou ler. A dá vinda para dos... irmã. Como? Desculpa, Diz. desculpa. Dá para irmã repetir? Eu achei confuso, desculpa. Não Porque faz mal, Márcia. eu sempre aprendi ou ouvi que, as bodas e que aí vem o noivo era Jesus voltando. Mais um erro. Não é isso que está aqui. E aí agora eu fiquei confusa, irmã. Eu percebo que eu também fiquei na altura, E a quando irmã, estudei quando isto. pudesse voltar desse ponto um pouquinho. Oh, Ronaldo, a página, eu estou a ler do próprio livro, é no capítulo 24. Estamos agora a ler o parágrafo 10. Estamos aqui a fazer um mix, não é? Entre os primeiros escritos e o grande conflito. É assim, Márcia, eu não sei onde é que tu te perdeste, mas aqui diz claramente que a proclamação, aí vem o esposo, que está lá em Mateus 25, na parábola das bodas, ouviu-se um grito, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Diz aqui claramente que foi feita no verão de 1844. Porquê? Porque eles esperavam que Jesus viesse à Terra, mas não é isso que diz Daniel 7,13. Daniel 7,13, vamos ler lá o que diz Daniel 7,13. Diz que ele veio com as nuvens. Então diz aqui no versículo 13, Daniel 7,13, eu estava olhando nas minhas visões noturnas e eis que vinha, a palavrinha vinha, que eu acho que confundiu, com as nuvens do céu, como o filho do homem. Ele veio à terra? Não. Diz, ele dirigiu-se ao ancião de dias, É o Pai. que é o Pai, que é o resto da visão que há pouco estávamos a ler nos primeiros escritos, mas não terminamos, mas já lá vamos. Percebes, Márcia? Tem tudo a Sim. ver, porque as virgens, as 10 adormeceram. Mas elas acordaram, todas acordaram. A questão Sim. não está aí. A questão está que algumas não estavam preparadas e nós já vamos ver. Vamos devagarinho. Irmãos, não se preocupem se vocês disserem eu estou confusa, não estou a entender nada. Porque isto não é fácil, infelizmente não temos ouvido a explicação disto, mas isto é de extrema importância, porque isto tem a ver com os últimos passos de Jesus no lugar, no santuário celestial. E se nós, os convidados, eu não sei como é que acontece no Brasil, mas por vezes os convidados têm que se deslocar de carro, seguindo o noivo. Se nós perdemos o noivo de vista, nós não conseguimos ir às bodas. Nós não conseguimos ir ao casamento. É ou não? Estaremos a vaguear. Sim. Estaremos perdidos. E é exatamente esta imagem. E ainda aqui no Daniel 7, versículo 14, agora reparem aqui, diz assim,
no fim do 13 diz, e dirigiu-se Jesus ao ancião de dias, que é o Pai, que já estava no lugar santíssimo, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino. Aqui é que está. Jesus recebe o reino aonde? No lugar santíssimo. Um reino é composto de pessoas. São essas pessoas que estão a ser definidas, podemos dizer, no julgamento. Porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor, o têm como Senhor. Não sei, Márcia, se estás a entender. Está com o micro fechado, acho. Não, não está. Eu Márcia, tô pensando, eu tô tentando assimilar as informações. ok. É que é bem Então, diferente de tudo que a gente já ouviu, né? pois é. Então, em 1844, Jesus sai do santo, onde ele estava sentado no trono, com o seu pai, na mesa dos pães, 2 pilhas de pães, pai, filho. O pai levanta-se, entra num carro de fogo e vai para o Santíssimo em 1844, e Jesus levanta-se também e prepara-se para ir ter com o pai ao Santíssimo. Daniel 7,13, foi o que vimos aqui. 1844. Vamos continuar. A partir dessa altura desenvolveram-se então 2 classes representadas pelas virgens prudentes e loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que estivera diligentemente se preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade. É o que acontece hoje. Muitos têm teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E eu vou já dizer como é que elas entraram. Se as bodas acontecem no céu e o povo está na terra, elas entram para as bodas pela fé. Nós hoje estamos a participar das bodas pela fé. E nós já vamos ler isto aqui, Lira. A vinda do esposo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa, olha aqui, representa a recepção do reino por parte de Cristo. Jesus vai às bodas porque ele vai receber a noiva, vai receber o reino. Mas isso ainda não está terminado, ainda está em andamento. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Como nós encontramos em Apocalipse. Aliás, vamos ler. Disse o anjo a João, vem mostrar-te Viu, a Belinha? esposa. Sim, É importante que a Nova Jerusalém não é prédios, é aquilo que está dentro. exatamente. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito, diz o profeta, e mostrou-me. Ele diz, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E mostrou-lhe o quê? Mostrou-lhe o A quê? grande cidade. A A grande grande cidade, a cidade. Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui o que Deus está a dizer em Apocalipse 21, 9 e 10, é que a esposa do Cordeiro é a santa cidade de Jerusalém. Agora reparem, isto é muito importante. Claramente, pois, a esposa representa a santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Então nós somos o quê? Somos a esposa? Convidados. Não. Não, somos os convidados. Ela diz, no Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados
a quê? Ao banquete, Ao à banquete, ou ceia das seja, bodas. à ceia das bodas. Não é às bodas, é à ceia das bodas. São coisas diferentes. Uma coisa são as bodas, que é a cerimónia de casamento. Outra coisa é o banquete, que é a ceia das bodas. É aí os 1000 anos. Exatamente. Estão a entender? Mas é tão estranho, eu não consigo entender aqui uma parte. É estranho Diz. porque é que nós vamos. Então, nós nunca seremos os noivos. Onde é que vai ser dado o casamento? É esta parte pela fé que é dado ao casamento? Exatamente, e já vais ver aqui à frente. Temos que ir devagarinho. Ok. Eu Ela fiquei própria, parva como é que isto está tudo aqui escrito e eu nunca vi tudo. isto. Quer dizer, Não te espantes, porque eu também durante muitos anos também não vi. E dá uns anos para hum, cá é que o Senhor tem vindo revelando. Então diz assim: se são convidados, não podem ser também representados pela esposa, Ou pela noiva, aqui. pela noiva. Nós somos convidados, nós fomos convidados. Saiam pelos valados e convidem todos. Lembram-se? Cegos, mancos, venha tudo. A parábola de Mateus 22. Eu sei que isto leva tempo a digerir, mas os irmãos podem depois estudar sozinhos. Jesus, conforme foi declarada pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias, o Pai, no céu, o domínio e a honra e o reino, como nós lemos há pouco. Receberá a nova Jerusalém, a capital do seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Tendo recebido o reino, ele virá, agora é que ele vem à terra, virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa no seu reino, a fim de participar do quê? Do quê? Das bodas do cordeiro. Não, não. da Não é do, ceia, da ceia, da Ah, das ceia bodas sim, do das das, bodas. Cordeiro. é isso. Da Porque neste ceia. momento, Da ceia das bodas do exatamente, cordeiro. porque neste momento, o que é que está a decorrer? É a ceia das bodas. Neste momento, hoje, o que é que está a decorrer? É a ceia das bodas? Não, É o quê? é as bodas. É as bodas. Irmãos, abram a vossa Bíblia rapidinho, em Lucas, capítulo 12. Oh, Márcia, eu sei que isto parece uma grande confusão na nossa cabeça. Não te preocupes, também aconteceu na minha cabeça. Olhem Está o que sendo diz aqui. gravado, né, Belinha? Diz, Lira? Está sendo gravado. Está sendo gravado, pela graça de Deus, sim. Porque está muito confuso também para mim. Pois, eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Para mim também ia ser bom que a gente vai recapitular. Mas, Lucas, Lucas Lucas 12, 12. a partir do versículo 35, olhem o que diz aqui. Estejam, é Jesus que está a falar. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Ou seja, estejam preparados, preparados. E sejam semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando? Ao voltar da festa do casamento. Quando houver de voltar das bodas. Então, quando Jesus vier à terra nos buscar, ele vem de onde? Do lugar santíssimo, então ele vai Calma, Vanira. Não é, ele vem do lugar santíssimo, mas aqui não está a dizer que ele vem do lugar santíssimo. Ele vem de onde? ele retorna retorna das Das, bodas, das bodas. Das do bodas. Ele casamento. vem do casamento. Ele vem do casamento ao qual nós participamos como convidados Convidados. pela fé. O que é um casamento? É uma União. união
de pessoas de naturezas diferentes. É a união do divino com o humano. É isso que tem que acontecer hoje. Pela fé nas promessas, participantes da natureza divina, a união do divino com o humano. É o que Ô, Pedro irmã, fala. Sim, Márcia. desculpa a ignorância, mas uma dúvida. Quando fala que a cidade é a noiva, ou que Deus vai receber, ou desculpa, ou que Jesus vai receber o reino, esse reino não é o reino da terra, é o reino do céu, né? Reino do céu? Só É existem a dois cidade. reinos. É a cidade, não é? Mas vamos ver que há aqui dois momentos diferentes. Ele não casa com uma cidade. Vamos devagarinho. A Denis, ias dizer qualquer coisa. Não, é que a gente normalmente faz essa, vamos dizer assim, essa colocação de forma errada, que Jerusalém, na verdade, ele é um símbolo, mas quem é as pessoas que foram salvas? É isso que tem que levar em conta. É isso mesmo. Ó, Vanir, desculpa ter-te interrompido, mas é só para nós não fugirmos do que está escrito, percebes? Vanir? Sim, é que tu disse assim que isso vai ter que ocorrer, então, antes dele sair do santuário. É isso? Isso o quê? Que ele, Jesus e o Pai, né? O que vai ter que acontecer antes de sair do santuário? O que vai ter que acontecer é o casamento, que é o que está a acontecer neste momento. Ah, tá. É E que a Jesus sua- está recebendo o reino nesse momento. E o Tá, casamento. vamos colocar tudo isso assim, nós somos os convidados. Representa então as 5 virgens? Que essas são as convidadas? Sim, Ou não? É, né? Uhum. sim. Eram 10 as convidadas, mas como nós já vimos, há um grupo que rejeitou a luz, como nós vimos nos primeiros escritos, rejeitou a luz, a grande luz que veio sobre elas. Mas deixem-me só concluir aqui o parágrafo. Eu agora vou ler o parágrafo 11 do grande conflito. Está bem? Então vamos lá. Ponham os olhos aí. A proclamação "Aí vem o esposo", feita no verão de 1844, ela repete: levou milhares de pessoas a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o esposo veio não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias, no céu, às bodas, à recepção do seu reino, que ainda está a decorrer. Estão a ver que está tudo aqui? Vera, está tudo aqui. As Sim, que eu estou a ver. Pois, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Irmãos, isto é o que tem que acontecer connosco hoje e que está a acontecer connosco. E cuidado que a porta pode fechar a qualquer momento. Isso, exatamente. Nós estamos entrando, os convidados estão entrando, estamos a ir às bodas. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas. Estás a ver, Lira? Pois que É estas... espiritual, então. Como? É espiritual. É espiritual, pois que estas, as bodas, ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Elas somos nós. Uhum. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas 12:36, como lemos há pouco. Eu vou repetir. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas.
mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo como? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Aí está, ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se diz irem eles às bodas. Está tudo aqui. Continuando, só mais um parágrafo. Na parábola, as que tinham azeite nos seus vasos, com as lâmpadas, foram as que entraram para as bodas. O que é que são as lâmpadas? A Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é que são os vasos? Somos nós. E estes vasos, que somos nós, têm que estar cheios de quê? Do azeite, que é o Espírito. É o Espírito de Cristo. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito. Estão a ver aqui? Conhecimento das verdades pelas Escrituras, a Bíblia, as lâmpadas. Tinham também, são duas coisas, o Espírito e graça de Deus. Então nós precisamos do conhecimento, as Escrituras, e o Espírito, que é a graça de Deus, e que na noite da sua amarga prova esperaram pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade. Louvado seja Deus. Eu acredito que nós somos estes. Esses viram a verdade relativa ao santuário celestial. Irmãos, nem todos veem isto. E vocês acabaram de dizer agora, não é? Que não tinham nunca visto isto. Esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador. E pela fé o acompanharam na sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo Cristo, é Cristo, pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final da mesma, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Entendem, irmãos? Ou não? Ainda está confuso? Com certeza. Muito especial. Vamos ler Gente, é ainda. totalmente diferente, né? Ficou claro agora, mas é totalmente diferente do que a gente ouvia. Entendes agora porque é que Jesus ainda não veio? Porque Meu nós não pai, estávamos a seguir Jesus. meu Nós não, Deus, nós meu não Deus, tínhamos isto entendido. Por E é isso, é por isso que o outro quer o lugar de Cristo. exatamente quando em Isaías, nós já lemos, quando em Isaías diz que Lúcifer queria estabelecer o seu trono do lado do norte, sendo o norte onde está a mesa, e sendo a mesa o trono de Deus, onde está sentado o Pai e o Filho, 6 pães, ele ao colocar o seu trono aqui, ficava 6, 6, 6. Ovelhinha, aí dá a impressão que é uma palavra, uma frase muito forte, mas a doutrina da Trindade é satânica e conhecer a E é verdade 666. e é conhecer a verdade da divindade, que o Espírito Santo é o próprio Cristo Espírito, é um ponto de salvação. Exatamente, mas sem dúvida. Por isso é que o santuário é o centro de todas as nossas doutrinas. E eu
tenho a certeza que há muitos irmãos que ainda não entenderam profundamente isto. Irmãos, já estava aqui no grande conflito, no capítulo 24, que tem o título Quando começa o julgamento divino. Está tudo explicadinho aqui. Olha, esses dias eu estava aqui pensando, trabalhando aqui em casa e pensando, e pensei assim: nossa, Senhor, por que número 666? O que tem a ver o número? Olha bem agora a resposta. Eu não Exatamente. consigo encontrar lógica para o número, sabe? É, 666. é exatamente Agora, isso. essa doutrina, Belinha, ela precisa ser melhor explorada. Nós precisamos, se for bem para você e para Jorge, amanhã nós gravarmos o terceiro passo do santuário e depois fazermos um ou dois estudos só sobre essas nuances que as pessoas não conhecem e que as pessoas pensam que, vamos assim, conhecer o santuário é conhecer o prédio, conhecer essas coisas todas aí. E é uma grande ilusão. E olha, eu fico impressionado como as coisas estão assim, vamos dizer assim, sendo procurada por Satanás em encobrir essas verdades do povo de Deus nesse tempo que é o tempo do selamento e o tempo que realmente precisamos buscar essas verdades e conhecê-las e vivê-las e sermos salvos. Exato. Também seria interessante, desculpe interromper, Belinha, Não faz mal, não faz mal. vocês explicarem também o que é o número 6. Porque é 666? Porque Sim, o ser humano foi feito no sexto dia. E então, como ele quer, sabemos que é o, não sei se o vigar os filhos dei tem a ver com isso, porque isso já não sei também de nada na está, realidade. isso, Acho que estou a repreender tudo. isso também está junto, Sé, é exatamente isso. Tudo isso está junto. Convém Deixem-me que as só pessoas já entendam. agora Porque para é fechar. 36? Sim, deixem-me só fechar aqui, senão ficou o estudo aqui cortado a meio, e eu queria só concluir a visão dos primeiros escritos, para os irmãos perceberem melhor, um pouco melhor isto. Voltando, portanto, aos primeiros escritos, lembram-se que estávamos a ler que então ele, Jesus, ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: Esperai aqui. Vou a meu pai para receber o reino. Então já sabem o que é que significa o receber o reino? Ou não? Já vimos isto. É o casamento, O não é? início do As julgamento. bodas. Do julgamento. É as As bodas. bodas, exatamente, exatamente. É as bodas. E nós estamos a participar dessas bodas, desse casamento, dessa união pela fé. Exatamente, ok, boa. Jesus diz: guardai os vossos vestidos sem mancha. O que é que ele está a querer dizer com isto? Sem pecado. Parem E de não vamos pecar. ficar até o Cuidado. final. Sem pecado, exatamente. Se vocês lerem o grande conflito no parágrafo 13, que nós não lemos, mas se lerem o parágrafo 13, tem a ver com isto. Então, guardai os vossos vestidos sem mancha, ou seja, sem pecado. E em breve, olha aqui, Márcia, voltarei das bodas. Tudo encaixa. Agora nós conseguimos compreender. Voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Deixem-me fazer aqui um parênteses. Só porque há duas coisas. Uma coisa são as bodas e outra coisa é a ceia das bodas. A ceia das bodas é aquela frase que nós temos lá em Apocalipse capítulo 3 que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Esta é a ceia das bodas. Com ele cearei e ele comigo. Ou seja, só vai poder participar em pessoa, fisicamente, da ceia das bodas, quem tiver participado das bodas pela fé. Querem que eu repita? Eu entendi, mas se quiser repetir.
só vai poder participar da ceia das bodas em pessoa, aquele que tiver participado das bodas pela fé. Bem, E essas bodas é a isso está preparação. certo. Como? Essas bodas é a preparação. Essas bodas é a união estreita entre Cristo e nós, entre a carne e o Espírito. Cristo, Espírito, a viver na minha carne. E é pela fé. E é pela fé, exatamente. Mas é Cristo, não é outro, é Cristo. E aqui é que É está a o grande... divindade. É a divindade. Exatamente. Então, continuando. Então, um carro de nuvens, com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Estão a entender? Então agora Jesus, depois de dizer, conservem os vossos vestidos sem mancha, olha o caráter, conservem o vosso caráter sem pecado, porque a minha graça vos basta. Porque se do pecado se querem livrar, o sangue de Jesus dá o poder. Percebem? Estou aqui a juntar várias coisas. Então ele entrou no carro e foi ter com o Pai ao Santíssimo. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na orla do seu vestido havia um sino e uma romã, um sino e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam a sua fé, estão a ver aqui, a ele no Santíssimo. E oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, ou seja, luz é conhecimento, poder e muito amor, gozo e paz. Irmãos, Amém. aqui é que está um grande ponto. Jesus sopra o seu Espírito e eles recebem muita luz, poder, suave amor. Aqui é que está o grande ponto, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Estamos quase a concluir. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Ou seja, eles não tiveram fé para aceitar que Jesus tinha saído daquele lugar e tinha entrado no Santíssimo. E ia começar o julgamento. E ia começar o casamento. Eles não acreditaram nisto. Porquê? Porque eram descuidosos e indiferentes. Eles não tinham aceito essa luz. Eles rejeitaram a luz. Lembram-se que nós tínhamos lido antes? Eles rejeitaram essa luz. Portanto, voltei para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono. Ele não estava no trono. Parecia estar junto ao trono. Qual trono? Lá no lugar santo. No lugar santo. No lugar santo. A terceira pilha. 666. Procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. É a mesma oração. A oração é a mesma. Pai, dá-nos o teu Espírito. Só um parênteses. A igreja neste momento está a fazer uma série de, acho que é 10 dias de oração, cujo tema é o quê? Espírito Santo. Espírito Santo. É E muita coisa. estão erguendo a terceira pilha de 6. Exatamente. Não é coincidência nenhuma, Lira, não é coincidência nenhuma. Estamos no Acho fim que vai dos tempos, Satanás sabe e ele está a trabalhar. Eles oram, Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspira-lhes uma influência. Prestem atenção na palavra que eu já vou ler-vos aqui uma citação do grande conflito que também está nos eventos finais.
uma influência malévola, nela havia luz, ou seja, conhecimento, e muito poder. Eles têm poder. Mas não, a diferença está aqui. Esta é a grande diferença. Mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Agora vou ler-vos uma citação que está nos eventos finais, mas que vem do grande conflito. Eventos finais, capítulo 16, tomem nota, página 231.2, está no grande conflito, capítulo 39, página 615.1. Repete eventos finais, capítulo 16, página 16. Página 231.2. Do eventos finais? Eventos finais. 2. 231.2. Tá. E no E o grande grande conflito, conflito? 39, 6. Página? 615.1. Beleza. Irmãos, vejam o que é que está aqui e o que nós temos que enfrentar. Lembrem-se que vi-os erguer os olhos para o trono de onde Jesus já não estava e orar: Pai, dá-nos o teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. E aqui nos eventos finais diz assim: quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada, ou seja, acabou a graça, e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. Agora, onde eu quero chegar é aqui. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. O zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Misericórdia. É o que já está acontecendo. Já está começando a acontecer. Meus irmãos, uns recebem o Espírito de Cristo, os outros também recebem, mas é o Espírito do Anticristo. E cada um de nós tem que olhar para si próprio e ver que espírito é que nós temos. Se é o do Cristo ou se é o do Anticristo. Onde é que está a diferença? No suave amor, gozo e paz. Porque, se nós voltarmos às Escrituras, a João 16, nós lemos isto ontem, mas nunca é demais repetir. A diferença está aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Irmãos, onde é que nós vimos Cristo expulsar alguém das sinagogas? Nós vimos Cristo expulsar os demónios. Mas não vimos Cristo expulsar as pessoas das sinagogas. Estes que vão expulsar os outros, que espírito é que eles têm? O espírito anticristo. Espírito do Anticristo. E mais, vem a hora em que qualquer que vos matar julgará estar a prestar um serviço a Deus. Que espírito têm as pessoas dentro da sinagoga que procuram matar os outros? É o Espírito de Cristo? Não. Sabes uma coisa, Belinha? Diz. Este grupo que eu estou, eles querem à força dar o estudo da Trindade à força e colocar uma pessoa que tem conhecimento dessa coisa da Trindade, uma pessoa mais velha, para dar o estudo agora no dia 1 de março. Eu já estou a orar ao Senhor para que haja alguma coisa para que eu não vá. Porque assim, eu não quero declarar já declarada que eu estou, mas ao mesmo tempo eu estou a ver que estou a ser forçada a declarar. Eu não tenho outra hipótese. Por exemplo, este estudo de 10 dias eu não vou lá sequer nem meter os pés.
E a Natália está-me a pedir, vem lá, vem lá, vem lá, e eu estou a fugir à situação. Sem mentir, mas contornando, que também não gosto de fazer isso. E vejo aqui que eles aparentam ter amor por estas almas que eles chamam antitrinitarianos e que estão completamente perdidas, mas quando quando eu defendo essas almas, que eu estou no meio, não é, sem eles saberem, mas quando eu defendo e digo, nós devemos ter amor por estas vidas, não devemos estar a falar assim como estamos a falar em crítica, como estão, que não sou eu que falo. Mas como estão a falar em crítica, vocês parecem que estão a acusar essas pessoas de alguma coisa errada. Não, nós não estamos a acusar nada. Nós também amamos essas pessoas, oramos por elas. Mas com uma violência nas palavras e vê-se que, que é um contra muito forte e não consegue esconder isso. Esse zelo Isso satânico arrepia-me terá a espinha. aparência de zelo para com Deus. Visto o que lemos há pouco? Isso. E estavas a dizer isso? Isso. Estávamos a ler e vem-me isto à mente e digo, Senhor, misericórdia. Porque estas são as pessoas que dizem que são minhas amigas. Pois. Misericórdia. E só para concluir aqui o João 16, o 3 diz, e isto vos farão. Porquê? Porque não conheceram ao Pai nem a mim. Aqui está. Este é conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E Deus é amor. Então, meus queridos irmãos... Foi esse versículo, Belinha, que me converteu Pois. ao conhecimento da verdade. É. Meus queridos irmãos, eu peço a Deus, porque só Deus é que pode, Ele é que é o construtor deste templo, deste santuário. Só Ele. Eu tenho clamado ao Senhor que me dê o Espírito de Cristo. Que o sangue de Cristo limpe o meu coração de todo o mal. Que eu tenha a doçura, a mansidão, a humildade, o espírito de sacrifício, de reconciliação, de abnegação, como tinha Jesus. Isso eu tenho pedido, e só Ele é que pode fazer isso. Eu não consigo fabricar isso, é Ele. Ok, irmãos, já estamos aqui à 1h30. Vamos orar e depois, se alguém quiser fazer algum comentário, está à vontade. Oremos. Alguém quer fazer uma oração? Lira. Posso, Belinha? Obrigada. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Ó Senhor, quanta novidade, Senhor, para o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, principalmente a mim, Senhor. Eu tenho bastante dificuldade para entender. Me ajuda, Senhor, por favor. Mas eu tenho certeza, Senhor, que cada um do grupo também tem essa necessidade. Ajuda-nos, Senhor, por favor. E dá-nos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de falar com as pessoas na hora certa. E da forma certa, Senhor. E como a Belinha falou, dá-nos, Senhor, o teu Espírito, que nós possamos ter paz, gozo, alegria. Tudo, Senhor, que só o teu Espírito pode dar, Senhor. Fica conosco neste dia, Senhor. Dá-nos, Senhor, a tua direção e a tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Eu quero, Belinha. Belinha. Quem que vai falar primeiro? Pode falar, Ana Maria, depois eu falo. Tá bom, obrigada. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte,
o santuário que está sendo limpo, né, purificado lá no céu, esse santuário somos nós? Não, irmã Ana Maria, o santuário, no fundo, são dois santuários. O santuário celestial só pode ficar limpo se este santuário estiver limpo. Porquê? Isso. Porque se este santuário ainda estiver a pecar, e se eu confessar o meu pecado, ele é transferido para o santuário do céu e contamina o santuário do céu. Portanto, no fundo, o santuário do céu não pode ficar purificado se primeiro este, não é, o seu povo não estiver purificado. Assim. É isso, mas ficou assim para mim um pouquinho confuso, porque Deus disse que Ele não habita em templos feitos por mãos de homem, né? E Sim. como Cristo pode habitar em nós se nós não estivermos purificados? Não tem como Cristo habitar em nós. Exato. Aí eu fiquei imaginando, então Cristo, esse santuário que Cristo está, Ele que nos purifica, né? Sim, exatamente. Lá em 1 de Coríntios 3,16 diz: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, pelo poder do sangue de Cristo, da graça de Cristo, nós estamos num processo de purificação, até que vamos estar completamente cheios de quê? De Cristo. Há aspectos do nosso caráter que ainda precisam de ser purificados. Mas é Deus que está a fazer esse trabalho com o nosso desejo e consentimento. Ela não é? Tem uma frase em que ela diz que Deus vai nos encher com o seu espírito de acordo com o nosso desejo e consentimento. É claro que é pela fé que nós dizemos: não vivo mais eu, Mas mas Cristo vive em mim. vive em mim. Até porque é, o Espírito de Cristo, na chuva serôdia, que é a porção dobrada, ela não pode descer sobre um corpo, um santuário que não esteja limpo, né? Sim. Porque senão a pessoa não é purificada, a pessoa é exterminada. Uhum. Eu entendo assim, porque não tem como descer o Espírito sobre algo que está imundo, está sujo. Uhum. Ok. Lira? Eu quero voltar lá na outra pergunta da Márcia. O 666. Que lá na mesa dos pães, o inimigo quer botar mais uma pilha para ficar o 666. Sim. A Bíblia diz que o 666 é número de homem. Sim. Como é que isso se encaixa ali? É verdade que é número de homem, mas é um homem que é o tal, como é que a Bíblia diz? O iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, no fim, acabamos por ver que é alguém que está, que é o filho da perdição. Foi através de homem que foi introduzido a Trindade, né? Exatamente. E enquanto que Deus tem o seu filho, Jesus Cristo, Satanás também tem o seu filho, que é o filho da perdição. Todo aquele que faz a vontade de Satanás. Mas este é um poder, nós sabemos que é Roma, que deu a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E todos beberam desse vinho. No fundo, essa outra pilha de pães, o pão é alimento. Que alimento é esse?
são doutrinas que não são bíblicas. Diz Mateus 15. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É alimento, mas é alimento contaminado. São doutrinas de homens, não são bíblicas. Não sei se eu respondi, Lira. Sim, sim, sim. É uma coisa que também é um pouco complicadinha. É verdade. Tem Mas que mastigar bastante. não é por acaso que a Trindade não é uma doutrina, é um dogma. Uhum. É um dogma, não é uma doutrina, não está nas Escrituras. Ela foi introduzida pelo homem do pecado, o filho da perdição, e que, a dada altura, foi aceite. Enviaram-me um vídeo, é em inglês, mas os irmãos também podem acionar as legendas. Eu ainda não o vi. Quem me mandou foi um trinitariano. Mas o meu filho, que já o viu, diz ele: mamã, é impossível uma pessoa trinitariana que veja este vídeo continuar a ser. Porque ele vai buscar todos os textos dos pioneiros e do Espírito de Profecia. É como eu digo, eu ainda não o vi, mas eu gostava de o ver. Não sei se os irmãos sabem ativar as legendas. Sim, a legenda, sim. Uhum. Sim, pronto, eu posso colocar aqui no grupo. Coloca sim, Belinha. Ok. Eu Alguém não quer... sei. Alguém poderia me ensinar? Eu queria muito ver esse vídeo, mas eu já tentei e não consigo, não consegui adicionar a legenda como a irmã está falando, passar em português, as letrinhas embaixo para ir lendo. Você clica em cima da engrenagem ali, quando está no YouTube, você clica em cima, aparece aquela engrenagenzinha, né? Aí você É. clica em cima e lá embaixo diz legenda. Ah, tá bom. Tá bom, E aí obrigada. tu clica em cima ali, aí ele te dá a opção das línguas que você quer. Tá bom, obrigada. Eu vou fazer isso hoje. Sim. Em cima tem o CC e depois tem uma rodinha. Se clicares em cima da rodinha, aparecem-te várias coisas. A velocidade do vídeo, as legendas. Clicas nas legendas e nas legendas clicas em traduzir automaticamente e aparecem-te várias línguas. Logo o primeiro é o português. Clicas no português e começa-te a dar as legendas. Irmã, eu só quero fazer uma explanação do que acontece hoje, de forma muito real, muito nítida. Uhum. Hoje, o espírito de profecia está sendo invalidado, e aquilo que não é invalidado está sendo mudado. Tem muitos textos hoje que já é mudado, né? Mas, assim, e mesmo assim, a igreja continua batizando. Para eles não é interessante o espírito de profecia, porque está tão claro, né? Assim, não está claro porque a gente já leu isso antes e não foi claro. Mas está tudo ali. Está tudo ali, é material de estudo, é material de busca. E hoje eu conheço muitos irmãos que é adventista, que prega, que dá estudo, mas que não aceita o espírito de profecia. E aceita pela igreja. E eu acho isso, assim, uma coisa tão tremenda, uma coisa tão ruim, de as pessoas não aceitarem esse conhecimento. Eu acho tão triste a situação que está o nosso povo, porque é o nosso povo, né? Que Deus possa nos capacitar, abrir nossa mente, né? Dar-nos entendimento para poder digerir todas essas novas velhas verdades. É o que mais nós precisamos. Ok. É isso mesmo. Pronto, meus irmãos, vamos concluir. Hoje foi um grande estudo. Concluindo o que a Márcia falou,
é o último parágrafo que foi lido agora ali, que Satanás, ele conduz a obra de Deus. O Senhor já saiu e Satanás continua conduzindo como se fosse Deus. Uhum, Só que aí ele vai retirando o que não é pertinente, né? Começando pelo espírito de uhum. profecia. Sabem, eu já estive a pensar, quando as coisas se começarem a agudizar, eu vou fazer a pergunta, e vou perguntar a uma pessoa, não é? Pessoa que estiver falando comigo, ou que estiver querendo fazer determinadas coisas, expulsar da igreja, arriscar, enfim, eu vou perguntar-me, olha lá, tu achas que isso, a forma como estás a falar e aquilo que queres fazer, é o Espírito de Cristo? Era isso que Jesus fazia? Nós temos que inquirir as pessoas para elas se caírem nelas e pensar: nós temos algum exemplo na Bíblia em que Jesus tivesse feito dessa forma? Tivesse expulsado pessoas, tivesse arriscado pessoas, tivesse voltado, tivesse falado da forma como por vezes falam? É o Espírito de Cristo ou é outro Espírito? Eles vão usar aquela passagem quando Jesus é, é, virou as mesas, lá os Limpou o templo. cambitas, no templo. Sim, mas ele virou as mesas, ele não expulsou as pessoas. Nós sabemos Ok? que não, São mas coisas vamos falar que sim. Não, a Bíblia não diz que ele bateu em ninguém, nem expulsou ninguém. Não, mas Ele eles vão disse: usar, Belinha, eles vão usar. tirai daqui essas coisas, não é tirai daqui as pessoas. São coisas diferentes, mas pronto, eles podem usar, mas eu vou chamar a atenção. Pronto, irmãos, vamos fechar. Tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom dia. Bom dia. Amanhã, Bom se assim Deus dia, até quiser. amanhã, se Deus quiser.